adaptações fisiológicas, né? Então, como eu falei, o exercício, quem é atleta, aumenta um pouco a temperatura corporal durante a atividade física, mas lógico que o seu organismo ele vai se adaptar a isso, vai fazer com que você soe. Então, essa mudança, ela é transitória, ela não é uma mudança que vai gerar algum transtorno de saúde, tá? Níveis hormonais. Então, na gestação, a gente que, quando está grávida, a gente sente muito calor. Por quê? Por causa da sua atuação de um hormônio chamado progesterona, tá? Outra ação ocorre na menopausa, tá? A mulher menopausada, ou a mulher no climatério, ela sente fogachos, ela sente ondas de calor, né? Por quê? Também por causa das alterações hormonais. O estrogênio é um dos hormônios que tem uma ligação, né, com o hipotálamo, que é um centro regulador do nosso organismo. E ele também faz com que haja essa labilidade, né, essa instabilidade, fazendo com que haja essas mudanças em relação à temperatura corporal. Outra ocasião que ocorre é durante a ovulação. Então, muitas vezes, se você quiser saber qual que é o seu dia fértil, você que é menina, você que é mulher, ou você quer engravidar, o que é um método muito comum e fácil? É você medir a sua temperatura todos os dias no mesmo horário. E aí você vai, por exemplo, de manhã, 6 horas, eu acordo 6 horas da manhã todo dia, por exemplo. Então, todo dia de manhã eu meço a minha temperatura. Vai estar 36 graus, 2 centígrados. 36,3, 37,2. Todo dia vai estar mais ou menos a mesma temperatura. No dia da sua ovulação, vai ter um pico, né, do hormônio chamado luteinizante, que vai romper aquela camada lipídica e o óvulo vai sair, né, do útero e ir para as trompas, esperando ali ser fecundado, esperando os espermatozoides chegarem, né? Então, para que haja esse rompimento, essa ovulação, que a gente chama, há um pico de hormônio, o hormônio tem que subir. E com isso acelera o seu metabolismo e você fica com calor, você aumenta a sua temperatura corporal. Então, um dos métodos para você avaliar o seu dia fértil é você medir a sua temperatura todos os dias. Você vai perceber que vai ter um dia no mês, que é o dia fértil, onde a sua temperatura vai estar bem mais elevada do que o normal. Então, se a sua temperatura é 36,2, 36,3, no dia da ovulação vai estar 37, 37,5. Entendeu? Tudo isso devido aos níveis hormonais, tá? Então, isso ocorre, além de outros fatores que ocorrem na ovulação, que não vem ao caso, mas que durante a ovulação a mulher fica com mais calor, fica com mais lubrificação, fica mais propícia mesmo ao ato sexual, tá? Isso é fisiológico, é do nosso organismo, da natureza mesmo humana, para que ocorra mesmo a gravidez, né? O dia que a mulher fica mais propensa ali ao ato sexual. Outros fatores têm muito a ver com a temperatura. Primeiro é o estresse emocional, né? Ele pode elevar os níveis de cortisol no sangue, e isso também aumenta o metabolismo. Só que isso é um evento ruim, tá? Esse hormônio ele tem mais efeitos ruins no nosso organismo, o hormônio do estresse. E o ambiente, lógico que é a nossa regulação térmica. Se a gente está com um ambiente muito frio ou muito quente, o nosso organismo tende a se adaptar a esse ambiente, né? Por isso que crianças e idosos precisam ser mais protegidos, né? Por isso que quando a criança vai para a escola, a mãe sempre leva um casaco, ou vai sair com o idoso, tem que levar um guarda-chuva, porque a temperatura pode afetar de forma negativa os idosos e as crianças. Uma variação muito grande, né, de temperatura. Tipo, lava o cabelo, sai no vento, gelado, entendeu? Essas coisas têm que ser evitadas. Bom, febre. A febre é um mecanismo de defesa importante do nosso corpo, tá? Tudo bem que a febre é ruim. Quando a gente tem um filho que está com febre, ou alguém da nossa família está com febre, a gente fica muito preocupado. Mas, na verdade, a febre, ela é um sinal que algo não está legal, que tem alguma invasão das nossas defesas imunológicas, né?
Então, é uma ativação do sistema imunológico. Então, quando o sistema imunológico ele é ativado por uma bactéria, um vírus, né, que penetra no nosso sistema, a febre, ela é o aumento, né, da temperatura do corpo, ela é no sentido de matar aquele micro-organismo, tá? Só que, lógico, às vezes esse aumento vai levar efeitos deletérios para o próprio paciente, fazendo com que ele chegue até a ter uma convulsão, por ter uma temperatura muito alta. Paola, baixa isso daí. Bom, então, além da febre, então, assim, a gente tem que ficar atento, porque, assim, observar todos os sinais vitais, não só um isoladamente. Então, a gente tem que observar se a criança, o adulto, o idoso, ele está com febre, ele está com uma frequência cardíaca acelerada ou está com uma frequência cardíaca muito baixa. Qual seria o valor de normalidade? Vocês sabem mais ou menos, assim, quanto seria? Uma taquicardia, que é uma frequência cardíaca, um batimento acelerado do coração, ou uma bradicardia? Alguém pode me falar? Então, é importante vocês conhecerem, tá? Então, por exemplo, se você está com 130 batimentos... Gente, 130 batimentos é o quê? É normal? Não. É acelerado, não é? Vocês não assistem Big Brother, não? Eles, na hora de entrevistar os participantes, eles não colocam lá a frequência cardíaca da pessoa, se a pessoa está estressada, preocupada e tal. Então, gente, só para descontrair, né? O normal é de 61 a 100 batimentos no adulto. Se ele está com 58, 59, ele está bradicárdico, ele está com baixos batimentos. Se ele estiver acima de 100, ele está taquicárdico, ok? A frequência respiratória, né? Na mulher é 16 a 20 respirações por minuto. Digamos que você está respirando 30, 40 respirações por minuto. Então, você está taquipneico, respirando com dificuldade, tá? Ou tá bradipneico, está respirando 10 respirações em um minuto. Está muito fraco a sua respiração, tá? A sua frequência respiratória. Vocês estão acompanhando? Sim, prof. Hipotermia, então a redução da temperatura corporal abaixo de 35 graus, tá? Pode ser acidental ou devido ao centro regulador. Ela pode ser acidental, sei lá, a pessoa caiu no gelo, a pessoa caiu no mar, ficou lá um tempão. A água, ela vai tirando, água gelada, né? Retirando o calor do nosso corpo, né? E vai abaixando a temperatura corporal. Ou por uma alteração não externa, exterior, mas uma alteração no hipotálamo, né? Também pode acontecer. E a hipertermia é a elevação da temperatura corporal acima do ponto de regulação térmica. Então, às vezes, a temperatura... Você vai lá para Aquidauana, Miranda, tá 41 graus. Só que o seu corpo vai começar a perder calor suando e estabiliza ali em torno de 37, 37,1, entendeu? Então, isso é um ponto, é regulação. Você soa e perde calor e sua temperatura fica normal. Há algumas diferenças. Você pode, de aferição, tá? A temperatura, hoje a gente tem aqueles termômetrozinhos de shopping, né? Por causa da pandemia, que é um termômetro digital, a laser. O raio laser toca na pele e já vê qual que é a temperatura, né? Mas, antigamente, isso era feito apenas pelo termômetro de mercúrio. Tinha que balançar, né, para que o termômetro abaixasse abaixo de 35 graus, colocar ali na axila ou mesmo na boca, esperar um tempo para que ele vai captando ali a temperatura da pele e ver em qual nível que o mercúrio subiu, né, para ver em qual temperatura que a paciente está. Então, assim, a temperatura pode ser feita pela boca,
aferição pode ser feita pela axila. Pode ser feito pelo reto também, que é um método desagradável, mas só quando não tem como, né? Digamos que a pessoa perdeu o braço aqui, tem algum problema, não dá para ferir por aqui. E tem pelo tímpano também. Então, alguns são mais indicados, outros menos. O mais comum é pela axila ou pela boca, e agora por raio, por laser, né? Por luz de laser. Então, tem vários tipos de termômetro que podem ser utilizados para a aferição dessa temperatura corporal. Por exemplo, é verdade que a criança está febril, você pode ir lá dar banho de água fria para abaixar a temperatura? O que vocês acham? Hein? Acho que não. Então, assim, depende, né? Como que é o correto? Você pode dar um banho, sim, mas tem que ser uma água não gelada, né? Não congelando ou gelada, porque daí vai dar um choque térmico, vai ser bem pior. Mas é uma água, sabe quando você liga o chuveiro, ela tá morna, e você abaixa assim para a temperatura corporal, tipo 36 graus ali? Então, uma água fria, mas não é fria de gelada, é uma água neutra, temperatura de 36 graus. Aí você pode dar, que a água por si só ela baixa. Se a criança está com uma febre de 40 graus, você vai levar ela no médico, mas se quer dar um banho antes, você pode dar um banho de água mais fria, tá? Mas assim, não pode dar banho de água gelada, porque dá choque térmico, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Bom, como realizar a aferição? Higienizar as mãos, né? Selecionar o aparato, né? Ver se tem alguma coisa que vai interferir na determinação da sua avaliação. Então, por exemplo, o paciente estava correndo, chegou, você não vai chegar, o paciente está correndo, tomou muito café, está fazendo atividade física e avaliar a temperatura, pressão, sinal vital. Você vai esperar um tempinho para que ele fique em repouso, descansado ali uns 5 minutos, tá? Para depois você fazer essa avaliação. Sempre explicar o procedimento ao paciente, lembra que eu falei? Antes de qualquer procedimento, você chegar para o paciente, explicar quem é você, o que você vai fazer, né? Se o paciente não se for criança ou deficiente, você explica para a mãe ou para o cuidador. Posiciona o paciente numa situação confortável, liga o termômetro com álcool e faz a aferição. Registra no prontuário, tá? Pode perguntar, alguém levantou a mão. Professora, no caso desse termômetro com a luz, tem variação de temperatura entre o pulso e a testa, né? A têmpora. Tem, mas é pouca variação, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo. Axilar, geralmente é 36,5. Retal é 37,5. Porque o reto, ele é mais interno, então ele é mais coberto, ele é mais quente, né? Então, essa variação sempre ela é pequena. Então, como eu falei, febre só a partir de 37,8, que é considerado febre, tá? 37,7, 37,5, 37 não é febre, tá bom? Então, independente se é na mão, se é na testa, só está com febre se for a partir de 37,8, tá? Ok? Ok, obrigada. Em relação à frequência cardíaca, todo mundo faz assim com a mão, coloca a outra mão, 2 dedos, você vai colocar aqui, ó, no polegar, abaixar, 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 até aqui. Vocês vão sentir o batimento, né, o pulso radial. Nesse pulso radial, o que você vai sentir? Então, as pulsações do coração, que vem numa onda ali na artéria, você consegue verificar em 1 minuto quantos batimentos vocês têm, tá? Isso é uma medida simples, que a gente avalia diretamente o funcionamento do coração. A gente sabe que o coração ele tem 2 bombas, né? A parte direita e a parte esquerda. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, a parte esquerda do coração, ela vai levar o quê? Sangue através da aorta para todo o corpo. Vocês estão vendo meu... Vocês conseguem ver a seta aqui que eu estou mexendo? Não? Sim. Tá. Sim. E o coração direito, né, que é o átrio direito, o ventrículo direito, ele leva o sangue para os pulmões, para que haja uma circulação pulmonar e esse sangue seja oxigenado, tá? Então, a gente tem essa circulação pulmonar, a gente tem a circulação cardíaca e todo o corpo aqui. Então, vamos relembrar a fisiologia. Vocês já tiveram isso daqui, né? Então, tem átrio e ventrículo esquerdo, né? Levando sangue através da aorta para todo o corpo. E o retorno venoso volta através da veia cava, passa pelo átrio e ventrículo direito e vai para os pulmões para ser oxigenado aqui, certo? Então, o ciclo cardíaco, ele é composto por eventos, né, que ocorrem do início de um batimento cardíaco até o início do batimento seguinte. A sístole é a contração do ventrículo esquerdo. É quando o sangue vai ser bombeado, né, enchendo as artérias pulmonares e sistêmicas. E a diástole é quando os ventrículos se relaxam e se enchem de sangue. Tá? Então, a sístole é a contração, né, dos ventrículos e a diástole é o relaxamento dos ventrículos, ok? Então, tem dois sons. Quando você ouve o coração, você vai ouvir tum, tá, tum, tá, tum, tá. O tum é a sístole e o tá é a diástole, tá? Bom, alguns parâmetros aqui para a gente ter noção de como avaliar isso daí. Então, primeiro, quando se fala em fluxo sanguíneo, é a quantidade de sangue que se passa em um vaso em um determinado período de tempo, né? Fatores que interferem nesse fluxo, que vão aumentar ou diminuir o fluxo, aumentar ou diminuir a pressão dentro do vaso, né? A gente vai falar de hipertensão arterial. Vocês já ouviram falar nisso? Hipertensão arterial sistêmica? Já. É um aumento da pressão no sistema, né, arterial. Por que isso acontece, né? Tem algumas causas, tá? Então, para entender melhor a pressão, a gente tem que entender o que é fluxo. A artéria, ela tem um raio, ela não é redonda assim? Então, ela tem um diâmetro. Se o vaso é maior, ele vai caber maior fluxo. Se o vaso é menor, vai caber menor fluxo. É igual uma mangueira, né? Uma mangueira grande, cabe muito, vaza bastante, muito fluxo. Então, uma mangueira pequena, pouco fluxo, né? Viscosidade. O sangue ele pode estar pouco viscoso ou muito viscoso. Então, por exemplo, quanto maior a viscosidade do sangue, menor o fluxo, porque ele vai mais devagar. Viscosidade é grosso, tá? Ele é grosso, ele é denso. Então, se o sangue está fino, está ralo, ele flui rápido. E se ele está grosso, ele vai fluir mais devagar. Tá bom? Estão entendendo? Comprimento. Quanto maior o comprimento do vaso, menor o fluxo, né? Qual que é a função das artérias? Transportar o quê? O sangue venoso ou arterial ou oxigenado? Oxigenado, né? Para os tecidos. E por essa razão, elas têm paredes vasculares mais fortes. Elas têm uma camada de músculo, né? Essas artérias, tá? Essas artérias, elas têm uma elasticidade. E elas têm também um bombeamento propulsor que ajuda, né, a bombear toda aquela pressão que vem do coração para a circulação sanguínea e a artéria consegue, consequentemente, determinar o número de pulsações por unidade de tempo. Então, se a artéria ela tem musculatura, ela pode se contrair e pode relaxar. Vocês já viram falar em vasoconstrição e vasodilatação? Já. Sim. Sim. Então, por exemplo, a artéria se contrai
Tomou um remédio que é vasoconstritor, a artéria vai se fechar. Você acha que a pressão dentro desse vaso vai aumentar ou vai diminuir? Para a mesma quantidade de sangue, vamos ver. Tava assim, desse tamanho. Passava X quantidade. A mesma quantidade agora vai ter que passar numa artéria que se contraiu, porque a pessoa está fumando e o cigarro, ele provoca vasoconstrição, né? O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter uma pressão maior. Vai aumentar. A pressão vai aumentar. Então, o paciente é fumante, primeira coisa, ele vai se tornar o quê? Hipertenso. Porque a nicotina, ela é um vasoconstritor. Ela vai fazer com que as artérias comecem a se contrair, tá? Outro exemplo de hormônios que fazem essa vasoconstrição é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a pessoa está muito estressada no trabalho, no trânsito. O que vai acontecer? Vai aumentar o seu nível de cortisol sanguíneo. O cortisol vai fazer contração das artérias. O que vai acontecer? Vai ter que passar a mesma quantidade de sangue que estava passando antes, só que num tamanho menor. A pressão arterial vai subir e a probabilidade dessa pessoa ter um infarto hemorrágico, né? Porque às vezes a pressão é tão grande aqui dentro que ela não aguenta e ela rompe. E quando ela rompe no cérebro, é um acidente vascular encefálico, o AVC. E se ela rompe no coração, é um infarto agudo no miocárdio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com tudo aquilo que diminui a elasticidade das artérias. O que mais que diminui essa elasticidade das artérias, gente? Além de ser uma coisa externa, por exemplo, cigarro diminui, estresse diminui. Hormônio do estresse, né? Cortisol diminui. Medicamentos, lógico, né? Alguns medicamentos. E outra coisa é o próprio envelhecimento. Porque quando a gente é nova, né? Nosso corpo tem elasticidade, nosso corpo tem turgidez, tem bastante água. Nosso corpo tem bastante colágeno, né? Então, isso faz com que a artéria tenha uma boa elasticidade. O sangue passa, a artéria, ela vai sendo elástica, ela vai permitindo a passagem daquele sangue. E com o envelhecimento, as paredes das artérias vão ficando ressecadas, envelhecidas mesmo, com pouca água, pouco músculo, frágeis, né? Duras. Então, vai se endurecendo. Né? E com isso, naturalmente, aumenta a pressão arterial. Então, por isso que a pressão arterial no idoso já é aumentada. Ainda que esse idoso seja praticante de atividade física, não fume, não beba, não seja estressado, é normal que a pressão arterial dele seja um pouquinho maior, por causa desse envelhecimento mesmo das artérias. Entenderam? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a prescrição de atividade física no idoso. Mesmo exercício, se você prescrever para um adulto e para o idoso, com certeza o idoso ele vai ter um aumento da pressão mais significativo durante a atividade física, um aumento de batimentos cardíacos mais significativo. Entenderam? Então, a nossa circulação arterial, né, a função mais importante dessa circulação é a manutenção do controle da pressão arterial, que depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Então, pressão arterial é aquele famoso 120/80, que é normal no adulto, né? E no idoso é 140/90, né? O normal para o idoso. Essa pressão, ela vai depender do quê? De duas coisas. Do volume de sangue que passa dentro da artéria, ok? Então, se passa 4 litros em 1 minuto, é uma coisa. Se passar 8, é outra. Se passar 3, é outra. Certo? E a resistência periférica da artéria, tá? A resistência periférica, eu já vou voltar aí. Eu estava falando que tem muito a ver
com essa questão da vasoconstrição e vasodilatação, que é a resistência que está relacionada a isso. Agora, o débito cardíaco é o volume de sangue que é bombeado pelo seu coração em 1 minuto. Vocês sabem quanto que você bombeia em 1 minuto em repouso? Então, um adulto, né, vocês aí parados, vocês estão bombeando de 4 a 6 litros de sangue por minuto, tá? Na atividade física, isso pode dobrar, tá? Pode ir para 7, até 8 vezes, 8 litros. Perdão, ele pode dobrar ou aumentar até 4 a 7 vezes essa quantidade, mas é temporariamente, tá bom? Bom, o pulso. Como que a gente vai avaliar o pulso? A frequência cardíaca. Nós vamos palpar o fluxo de sangue percebido em algumas partes do nosso corpo. Então, algumas partes do nosso corpo, a gente consegue fazer essa palpação que eu falei para vocês. Sempre do lado do dedão, ao nível aqui embaixo, no pulso mesmo, né? Na região do punho, né? Vocês vão perceber uma pulsação. Vocês estão percebendo? Sim. Então, vamos medir por 30 segundos para ver a quantidade de pulsos que vocês têm. Aí a gente dobra, tá? Para não ficar medindo 1 minuto, a gente mede 30 segundos e depois multiplica por 2. Eu vou cronometrar aqui. Vai. Começou. Deu. Eu deu 65 em repouso. Então, se deu 30, Asriel, então você multiplica por 2, vai dar 60, tá? Você tá normal. De 60 a 100, vocês estão normais, tá? Se tiver abaixo de 50 e poucos, tá bradicárdico. Se estiver acima de 100, vocês estão taquicárdicos. Então, deu 35, multiplica por 2, vai dar 70, né? 70 batimentos em 1 minuto, tá? Tá normal. Então, o fluxo de sangue pelo corpo, ele é um circuito contínuo, nunca para, né? É um indicador do estado circulatório. Então, se você faz, principalmente a gente que prescreve exercícios, está lá na terapia, você pode ter um equipamento que faz isso, mas se você não tem, você tem que pelo menos fazer essa análise, né, da frequência cardíaca, é um bom indicador para saber se o seu exercício está muito extenuante ou não, se está bem, se está confortável, tá? E a frequência de pulsação é o número de pulsações em 1 minuto. Não tem só esse local, não é só no pulso, aqui, no punho, não tem só nessa artéria, né, que essa é a artéria radial. A gente pode aferir na carótida, que é aqui no pescoço, no temporal, na artéria temporal, que é aqui nas têmporas. A gente pode aferir no pé, que é o pulso pedioso, que é no peito do pé, no dorso do pé aqui, entre o primeiro e o segundo dedo, bem acima, tá? Na linha entre o primeiro e o segundo dedo, logo acima, aqui bem no dorso, tem o pulso pedioso. Tem a artéria femoral, que a gente afere na região inguinal, e tem a artéria braquial, que a gente afere aqui acima, né, da fossa cubital. O que a gente tem que observar quando a gente avalia o pulso? O número de pulsações durante 1 minuto, que é isso que vocês fizeram, a amplitude, né, que é o grau de enchimento da artéria. Então, assim, se tá fraquinho ou se está um pulso cheio, tá? Como vocês estão saudáveis, né, a maioria de vocês, não creio que ninguém está doente, esse pulso de vocês é o pulso cheio, é o pulso normal. E conhecendo o normal, quando vocês forem avaliar de uma pessoa que está fraca, com forças insuficientes,
vocês vão ver que esse batimento ele fica muito difícil de ser reconhecido, muito difícil de ser avaliado. Ou, às vezes, o ritmo dele está irregular. Você vê que não é assim, ó, tum, tum, tum. Ele vai ser tum, 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 tum. Então, você não tem um ritmo certo. Ele bate várias vezes, ele para, fica um tempo sem bater, aí ele bate de novo, ele para. Então, isso é o fluxo irregular, ok? Sinal de arritmia cardíaca, tá? Então, o normal é que ele seja forte, ele seja regular, ele seja rítmico, tá? Um batimento regular com uma boa força em cada batimento. Ele pode ser fraco, ele pode ser regular e rítmico. Quer dizer, não tem um ritmo errado, ele tem o mesmo ritmo, só que ele só é fraco, tá? Então, a força precária dos batimentos. Ele pode ser também irregular e arrítmico, tá? Então, quando ele não tem um ritmo determinado. Aqui tem os parâmetros, tá? Para adulto, como eu falei, é de 60 a 100 batimentos. Para adolescente, de 60 a 90. Idade escolar, né? Que seria ali de 7 até os 12 anos, 75 a 100 batimentos. Pré-escolar, 80 a 110. Crianças, né? 90 a 140. E bebês lactentes, de 120 a 160. Então, o RM nasce com 130, 140 batimentos, é normal. O coraçãozinho do bebê é bem acelerado, tá bom? Aí a gente tem as terminologias, né? Como eu falei. Bradicárdico, uma frequência cardíaca abaixo do normal. TAC é acelerado, tá acima do normal. Normocardia é uma frequência cardíaca normal, tá? Uma bradisfigmia, que é um pulso fino e bradicárdico. Uma taquisfigmia é um pulso fino e taquicárdico, tá? Os fatores que interferem nessa frequência cardíaca. Primeira coisa é o exercício, né? Emoções. Então, a pessoa está lá no Big Brother, vai ser eliminado. A frequência cardíaca dele está muito acelerada, está angustiado, está com medo, né? Então, emoções, não é só lá. Todos nós sentimos essas emoções. Então, por exemplo, você está lá, época de escola, você gosta de um menino, de uma menina. O menino passou, falou com você, coração vai a 1000. Então, o quê? Emoções, né? Alguém fez uma surpresa para você, você passou um susto. Passou um susto, né? Não travou não, né, gente? Eu tô normal aqui. Tá. Passou um susto, foi assaltado. Então, são várias situações de emoções que aumentam o sistema nervoso simpático. E vem aquela resposta de correr, fugir, né? Ou lutar, né? De lutar ou fugir. Então, isso acelera o coração para você reagir. Diminui o pulso quando tem um estímulo de uma dor intensa provocada pela inervação parasimpática, tá? Temperatura também pode aumentar a frequência cardíaca ou diminuir. Se for calor ou febre, vai aumentar a frequência cardíaca. Se for hipotermia, se você estiver lá 10 horas na água, perdida no mar, você vai ter hipotermia, seu pulso vai diminuir, tá bom? O atleta condicionado, ele faz exercício, mas a frequência cardíaca dele não aumenta, mas até diminui. Por quê? Porque ele é condicionado àquilo. O corpo dele já se adaptou ao exercício. Agora, você nunca fez nada, vai fazer uma esteira na academia, o coração sai pela boca, não é verdade? Frequência cardíaca vai lá em cima, tá? Mudanças posturais. Então, se você deitar, ficar paradinho, a sua frequência cardíaca vai diminuir. Se você levantar, sentar, ficar caminhando, se movimentando, a sua frequência cardíaca vai aumentar, tá bom? Como realizar a aferição? Primeiro, relógio de pulso com ponteiros de segundos, ou hoje a gente usa muito celular, né, com cronômetro. Caneta e folha para registro, né? No caso de fisioterapia, prontuário. Lavar as mãos, né? Passar um alquinho.
explicar, se identificar para o paciente, explicar o procedimento para o paciente, para ele se posicionar da forma correta, confortavelmente, né? E você vai avaliar o pulso, seja no pé, seja na aula prática, quando eu dou essa aula, todo mundo faz na dupla, as duplas faz uma na outra. Então, você faz na sua dupla faz em você e anota. Todos os lugares, carótida, punho, femoral, tibial, pulso pedioso, tá? Aqui a gente não vai fazer. Quando a gente estiver autorizado a fazer as práticas, a gente vai e repõe essa parte, tá? De avaliação prática. Agora eu vou falar um pouquinho da pressão. Até aqui tudo bem? Deu para entender como avaliar o pulso? Sim, prof. Tá. Prof, Agora, pode perguntar. eu tenho uma dúvida. Assim, eu lembro que eu vi em algum lugar, eu só não lembro direito onde, mas quando você vai prestar os primeiros socorros, dependendo da situação da pessoa, você tem que aferir a pressão em determinado lugar. Mas eu não lembro, tipo, o porquê, tipo, que justifica em cada lugar, sabe? Eu acho que depende do lugar que não tá. Depende do acesso, na verdade. Qual que é o acesso que você tem ali naquele momento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com algum machucado, né? Você não vai nunca aferir em cima de um machucado, em cima de uma área que está aqui, um osso quebrado, entendeu? Você tem que aferir numa área íntegra. Deve ser nesse sentido, né? Que eles devem ter falado isso para você. Se eu lembrar mais algum detalhe, eu comento aqui também, tá bom? Em relação à pressão arterial, igual eu falei, é a força exercida sobre as paredes de uma artéria. Força exercida por quem? Pelo fluxo de sangue, que está sendo impulsionado pela bomba, que é o coração, né? Então, nesse sistema circulatório, que é fechado, vai haver o quê? Uma pressão dentro desse sistema, né? E como esse sangue se move numa área de alta pressão para uma área de mais baixa pressão, a gente precisa saber, né, que a pressão máxima é quando ocorre a ejeção de sangue para a aorta, na sístole, que é a contração do ventrículo esquerdo, e a pressão mínima, chamada diastólica, quando ocorre o relaxamento dos ventrículos e o sangue sai das artérias, o sangue vai para o corpo, vamos dizer assim, né, para os tecidos, né? O sangue não está mais quando ele vaza para os tecidos, tá? Qual que é a classificação da pressão arterial? Então, 120/80 é uma pressão arterial ótima, tá? Para adultos. Normal, 113/85 ainda é normal. 130, 139 a 89 é uma pressão limítrofe, tá? Tá no limite ali, seria um pré-hipertenso, tá? Hipertensão, 140/90 já uma hipertensão leve, até 159,99. Estágio 2, moderada, hipertensão moderada, de 160 a 179, a máxima, e a mínima de 100 a 109. A hipertensão grave, acima de 180. Aqui a pessoa já pode ter convulsões, já pode ter infarto, né? Já pode ter uma isquemia cardíaca. E a sistólica isolada, às vezes a outra está normal, digamos que esteja 80 diastólica, mas a sistólica está 140. Então, também é hipertensão, tá? Não precisa estar as duas altas. Estando uma ou a outra baixa, também é hipertensão. Uma ou outra alta também é hipertensão. Então, se a diastólica tiver 90, também é hipertensão, tá bom? Deu para entender? Também tem vários locais de aferição, tá? Só que o mais indicado é na artéria braquial. O mais fácil é o que todo mundo já viu, né? Aferir a pressão arterial aqui no braço, tá? Quando não pode? Se a mulher teve uma cirurgia aqui na mama, desse lado, não pode aferir desse lado. Você tem que aferir do outro lado, tá? Digamos que ela tá com uma lesão aqui, uma cicatriz, uma ferida, então não pode. Aí tem que aferir aonde? Na perna, pode ser aferido na artéria radial, que é no mesmo local que eu fiz o meu pulso aqui, que eu contei, né?
Pode ser aferido no tibial posterior, que é aqui no tornozelo também, tá? Pode ser aferida abaixo do joelho, abaixo não, acima do joelho, tá bom? Então, tem vários locais de aferição. Lógico que o mais ambulatorialmente falando, assim, quando a pessoa está saudável, está só em uma consulta, sempre a gente afere na artéria braquial. Agora, quando está internado ou é bebê geralmente é tornozelo, né? Punho, tornozelo. Adultos internados é artéria radial e crianças internadas é tornozelo, porque é mais grossinho, né? O pulso da criança é muito fininho. Como que deve ser realizada essa aferição? Da mesma forma, a gente vai treinar isso aqui quando as aulas práticas voltarem. A gente vai treinar um no outro, tá? Porque para aprender mesmo, você tem que fazer. Tem que sentar, tem que aprender a colocar o manguito, apertar, insuflar, girar, soltar, ouvir, tá? Mas aqui eu vou explicar para vocês terem uma noção, para vocês saberem descrever também como que é, tá? Então, o braço deve estar repousado sobre uma superfície firme e a pessoa deve estar sentada. Então, o braço na posição do coração, numa mesa, tá? Não sei se dá para ver aí. Não dá para ver, né? Vocês entenderam? A pessoa vai ter que estar sentada numa mesa, com o braço estendido, apoiado na mesa, ok? Sempre assim, lavar as mãos, higienizar o estetoscópio com álcool, né, 70, explicar o procedimento do paciente, certificar-se que o paciente não está com a bexiga cheia, que isso aumenta a pressão, não praticou exercício por 30 minutos antes de oferir, não tomou café, não tomou bebida alcoólica, não almoçou ou fumou antes da medida, porque isso pode alterar a medida da pressão. Por exemplo, se você comer uma feijoada, o que vai acontecer? Sua pressão vai ficar baixa ou alta? Alta. Não, vai ficar baixa. Por quê? Quando você come muito, o sangue do seu corpo inteiro vai lá para o estômago para ajudar a digestão. Então, você fica sem força na perna, no braço, que é o quê? Deitar um pouco. Então, você sente a pressão baixa, que é para fazer digestão, para você ficar paradinho, seu organismo está se concentrando nessa digestão, tem muita gordura, uma alimentação muito, muito pesada, entendeu? Agora, se você comer uma saladinha, isso daí você não vai sentir a pressão abaixar, porque é um alimento leve, fácil de digestão, então o corpo continua tranquilo, com bastante circulação periférica, braços, pernas, cabeça, né? Nas extremidades. Então, outra coisa, café. O café é estimulante. Então, cafeína, ela estimula a pessoa a acordar, ela aumenta a circulação, ela aumenta a frequência cardíaca e, consequentemente, pode elevar um pouquinho a pressão também arterial. Então, não é bom que afira a pressão logo depois que a pessoa acabou de tomar café, tá? Se aconteceu isso, tem que deixar o paciente descansar um pouquinho, ambiente calmo, temperatura agradável, tá bom? Às vezes o paciente já estava, não comeu nada, está lá esperando, já tem um tempo na recepção. Então, não precisa você deixar o paciente entrar e ficar 10 minutos ali parado, né? Às vezes vai ser o tempo da sua entrevista, da sua anamnese, vai ser o tempo que você vai perguntar os dados dele, fazer perguntas. Nessa conversa já vai ter esse tempo aí de descanso, tá? E aí depois você pode avaliar a pressão arterial. Normas para aferir a pressão arterial. Não cruzar as pernas, né? Para deixar a circulação livre. Não ingerir bebida alcoólica antes, tem que esperar 30 minutos. Se fumou, tem que esperar 30 minutos. Se tomou café, esperar 30 minutos. Se fez atividade física, tem que esperar até 90 minutos. Tá? Então, acabou de sair da aula de ginástica, de musculação. Então, tem que esperar, tá? Como que a gente avalia? Primeiro, localiza a artéria braquial por palpação, que é aqui, né, no braço. Aqui vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tá? Tentem localizar em vocês a artéria braquial. Ela está na fossa cubital, do lado ali do rádio, aqui, da anteninha do rádio. Vai aqui, desse lado aqui, né?
Tenta localizar. Coloca o manguito a 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, tá? Da fossa cubital, gente, é aqui, é esse risco aqui. 2 dedos a 3 dedos acima. Coloca o manguito aqui, ok? A largura da bolsa de borracha do manguito deve ser 40% da circunferência do braço. Tem manguito que é específico para obeso, tem manguito que é específico para criança. Por quê? Porque aquele manguito que a gente conhece, ele é um padrão para adultos, tá? Ele tem que ser proporcional ao tamanho do braço. Ele tem que envolver 40% do comprimento do braço, tá? Assim, a largura do manguito a ser utilizada vai depender da circunferência do braço do paciente. Se o paciente for obeso mórbido, tem que ser um manguito grandão. Lá na clínica escola tem, tá? Tem que ser um manguito especial para isso, tá? Manter o braço do paciente na altura do coração. Posicionar os olhos no mesmo nível do manômetro, que é aquele reloginho que tem os números, tá? Palpar o pulso radial e insuflar o manguito até desaparecer no nível da pressão sistólica. Então, como que a gente vai fazer? Se a gente colocou a mão aqui, estou sentindo o pulso do paciente, eu vou inflar, eu vou inflar, eu vou inflar. Na hora que eu não ouvi mais o pulso, não senti mais com os dedos, né? Se eu tiver com o estetoscópio, eu já vou ouvir. Se eu não tiver, primeiras vezes eu faço só com o dedo para sentir. Sumiu o pulso, esse é o nível da pressão sistólica, tá? Você vai desinflar rapidamente, aguardar 30 segundos e inflar novamente agora, só que com o estetoscópio no ouvido. Então, a primeira medida, a gente chama também de método palpatório, você palpa a artéria e insufla o manguito, até você perceber aonde parou. Aquela pressão que está marcando ali é a pressão sistólica, é a pressão que interrompeu o fluxo de sangue, certo? Que fez uma constrição e parou o batimento, certo? Aí você desinsufla, ou seja, abre, sai todo o ar, você desinsuflar. E aí você vai colocar o estetoscópio e colocar, né, o estetoscópio tanto nos seus ouvidos como em cima da fossa cubital e vai inflar agora até o nível daquela pressão e colocar mais 30 centímetros acima, tá? Se acrescenta geralmente de 20 a 30 centímetros de pressão, milímetros de mercúrio, acima de pressão daquele valor que você tinha achado primeiramente. Aí você vai desinsuflando devagar, 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 até você sentir que o pulso voltou e começa a fazer bem alto. Tuf, tuf, tuf. Essa é a primeira fase. Depois, ele vai para a segunda fase, que é um barulho mais abafado, assim. Depois, ele vai para a terceira fase, que é um barulho um pouquinho mais alto, vai tuf, tuf, tuf. A última fase, que ele desaparece bem de novo, bem arrastado, um barulho bem arrastado. E a quinta fase, onde ele para de bater. Onde ele para de bater é a pressão diastólica. Então, se o meu paciente tem 120 por 80, a pressão sistólica dele é 120, que é quando sumiu o batimento, quando você insuflou pressão, insuflou o manguito, ele desapareceu, você colocou 30 a mais, ele foi lá para 120 mais 30, vão 150. Aí você vem abaixando, 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 e você confirma que em 120 ele foi o primeiro som de Korotkov. Então, o primeiro som, depois que tinha desaparecido, é a pressão arterial sistólica. E aí aí vai tuf, 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 aí arrasta, arrasta. Aí na hora que parou de bater, é a diastólica. Então, resumindo a história, quando você faz tudo, quando
Começou a bater, é a pressão máxima, que é a sistólica. Quando parar de bater, é a diastólica, tá? Eu tenho dois vídeos, tem um vídeo depois, dois vídeos para vocês assistirem, que ensina a como avaliar essa pressão arterial. Que é tudo isso que eu expliquei aqui, mas com som mesmo, para vocês ouvirem, tá? Bom, se for realizar outra medida, você tem que esperar 1 a 2 minutos, tá? Para que não haja nenhum estase circulatório no paciente, porque você está interrompendo a circulação dele, você está fazendo tipo um garrote, né? Impedindo a circulação dele, tá? E os aparelhos têm que estar calibrados. Então, esses 3 vídeos são vídeos meio antigos, mas eles explicam como aferir a pressão arterial. Eu vou disponibilizar para vocês, depois vocês vão assistir, tá? E esse vídeo é bem interessante também, fala um pouquinho da pressão, da hipertensão, tá? Isso é bem legal, eu acho que eu vou... Esse aqui eu acho que dá até para mostrar para vocês agora. Vocês estão ouvindo? Não, prof. Não? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Depois vocês assistem o vídeo, tá? Vou disponibilizar para vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo dessa gravação. Tá, então vocês vão assistir o vídeo em casa, né? Vou falar um pouquinho agora da frequência respiratória, tá? Então, assim, vocês estão vendo agora que está tendo um grande problema, né? Com esse coronavírus, as pessoas estão morrendo, o quê? De insuficiência respiratória. Porque esse vírus, ele é muito agressivo. Na verdade, ele é um vírus, assim, que causa trombose, né, pulmonar. Ele faz com que haja comprometimento da circulação sanguínea e do pulmão, fazendo com que o pulmão fique com lesões no pulmão. E aí é comum a gente falar, fulano está com 40% do pulmão tomado, está com 60%, está com 70% do pulmão comprometido. Então, ele só consegue respirar com os outros 30%. Já com 70% do pulmão comprometido, você vai conseguir respirar com os outros 30%. E a capacidade da nossa sobrevivência depende do oxigênio, alcançar as células do nosso corpo, né? Senão a gente não consegue fazer nenhuma atividade, nem raciocinar, porque toda atividade cerebral, ela depende do oxigênio, né? Depende de você eliminar o gás carbônico e absorver o oxigênio. Então, a respiração é uma das coisas mais importantes do nosso organismo, é uma das funções mais importantes. Sem troca gasosa entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células, é impossível a sobrevivência. Então, assim, a respiração, ela tem alguns nomes importantes que a gente precisa saber, que uma delas é a ventilação. O que é a ventilação? É movimento de gases para dentro e para fora do pulmão. Quando a gente fala ventilação mecânica, que significa que é um aparelho que traz uma pressão positiva. Ele enfia o ar para dentro do pulmão, tá? Quando a gente está respirando normal, a gente gera essa pressão, uma pressão negativa dentro do nosso pulmão. O diafragma, ele se contrai, faz um vácuo lá dentro, e essa pressão negativa faz com que o ar que está no ambiente seja sugado para dentro do nosso pulmão, entendeu? Quando o nosso diafragma fale, não consegue gerar essa força, o ar não vai entrar. Então, como a gente vai ficar com insuficiência respiratória, certo? Então, se você está com músculo diafragma rompido, comprometido, fraco,
você vai fazer força, mas essa não gera pressão, certo? Então, muitas vezes é necessário que uma oferta de oxigênio. Então, ou o oxigênio concentrado aqui por um catéter nasal, ou dentro de um tubo orotraqueal que vai lá no pulmão, levando esse oxigênio, ou uma ventilação, uma máscara, né, externa, aqui chamada de CPAP ou EPAP, que é uma máscara que oferta maior quantidade de oxigênio para você. Ou o caso mesmo de um equipamento que empurra o ar para dentro do pulmão, que gera essa pressão positiva, tá? Então, a gente chama de ventilação. Tudo que é o movimento de gases, né, de dentro para fora, ou de fora para dentro, é a ventilação. Difusão é o movimento de troca de CO2 por O2. Então, quando você troca, essa troca ocorre lá no capilar, lá no alvéolo, né? Junto ali das hemácias, chama de difusão. É quando o oxigênio ocorre as trocas gasosas, né? De oxigênio e CO2. E perfusão. Perfusão quer dizer que a sua hemácia leva lá para o seu capilar pulmonar essas células cheias, né? De oxigênio. Então, a gente chama de perfusão. Perfusão é distribuição das hemácias para os capilares pulmonares. Então, assim, na respiração, o que acontece? Vamos relembrar da fisiologia também. O diafragma se contrai, ele vai lá para baixo, gerando uma pressão negativa dentro do pulmão, fazendo com que haja um movimento também da musculatura respiratória, a caixa torácica se expande, os músculos aqui intercostais tem os intercostais internos e os intercostais externos. Então, intercostais internos se relaxam, intercostais externos se contraem, então abrindo a caixa torácica, ampliando essa caixa torácica para que ela fique cheia de ar, né? E na expiração, ela é um movimento passivo. O movimento ativo é só na ins, tá? Na expiração, é o recuo do diafragma de volta para a sua posição fisiológica. Então, é o recuo elástico aqui do diafragma. Ele retorna à sua posição. E aqui também a musculatura se relaxa, contraindo a caixa torácica. Então, o ar vai da pressão que ele está sendo empurrado para fora. Tá? Então, aqui o ar é empurrado para dentro, porque a pressão negativa está aqui dentro. E aqui o ar é empurrado para fora, porque há uma pressão positiva aqui. Tá? Então, sempre ele vai para o lugar que tem menor pressão. Isso ocorre todo o tempo. Ninguém para e fala, acho que agora eu vou parar de respirar. Agora eu tenho que respirar mais. É uma coisa involuntária, certo? Ninguém fala, agora estou respirando muito e respirando pouco. Se você começar a puxar o ar mais vezes, aumentar a sua frequência respiratória, você vai hiperventilar. E isso deve ser porque algum problema está tendo, né? Ou o seu diafragma não está tendo tanta força, né? Ou, às vezes, algum problema de comprometimento de partes do pulmão, não está tendo troca gasosa naquela parte, está comprometido, então não está perfundindo. Então, algum problema respiratório. Então, por isso que a frequência respiratória, quantidade de excursões diafragmáticas em 1 minuto, ele é um indicador importante da saúde das pessoas. Então, se a pessoa está lá, em 1 minuto, ela está... Então, alguma coisa está errada. Certo? Porque geralmente a gente não faz força para respirar. Então, essa eficiência respiratória tem que ocorrer de maneira integrada nos 3 processos. A profundidade da respiração, ela não pode ser nem tão profunda, nem tão superficial, ela tem que ser normal. A não ser que você está fazendo um exercício, se você estiver, por exemplo, fazendo um exercício, você tem que respirar mais vezes. Você correu, digamos que você correu lá 5 quilômetros. Na hora de parar, não aguenta mais correr, eu vou caminhar. Então, você vai estar
Então, sua frequência respiratória vai estar aumentada. Por quê? Porque você precisa ofertar mais quantidade de oxigênio para os seus músculos. Está tendo uma demanda muito grande. Tá? Agora, sem esforço nenhum, você está com a frequência aumentada, provavelmente algum problema de saúde, né? Uma asma, uma bronquite, DPOC, tem vários problemas de saúde que o primeiro sinal é a alteração na frequência respiratória. Então, por isso que vocês têm que ficar muito atentos à frequência respiratória, que é o número de movimentos por minuto. Então, em 1 minuto, quantas respirações você faz? Como que você vai observar? Geralmente, a gente observa no tórax, tá? Quantas vezes o tórax sobe na respiração? Tá? A gente observa diante a movimentação do tórax. Se essa respiração ela é profunda, a pessoa faz... Ou não, se ela faz... superficial, não chega a encher o pulmão, não chega a ter aquele movimento profundo. Ou é normal. E o ritmo, se é regular ou irregular. Ritmo é igual ao que eu falei na parte da respiração. Então, vamos lá, um ritmo normal. Agora, um ritmo irregular. Tá irregular. Primeiro eu fiz 2 inspirações, depois eu parei de respirar um tempo. Depois faz mais 2 e parei. Depois fiz 3 grandes. Então não tá tendo um ritmo certo, né? E outra coisa, sempre que possível, determinar a saturação de oxigênio, tá? Através do oxímetro. O oxímetro ele vai dar pra gente a quantidade que a gente tem de oxigênio disponível, né, de saturação, de quantidade proporcional de oxigênio a nível da extremidade. Geralmente é bem difícil que o oxigênio chegue nas nossas extremidades, né? Tipo pé, dedo da mão. Então é um aparelhinho que você coloca aqui e ele vai te falar quantos por cento de saturação de oxigênio você tem. Se tiver acima de 95, né, o ideal é 99, 98 é o ideal. Se tiver 95, 94 já está ruim. Abaixo de 95 já está ruim. Realmente tem que ofertar um pouco de oxigênio para o paciente. Bom, tipos de respiração. As mulheres, elas respiram mais no tórax aqui em cima. Então, você observa o movimento da respiração aqui, ó. A movimentação aqui, ó, na cintura escapular, no tórax. Os homens, é na barriga abdominal. Maioria, tá? Não é 100%, que nada é 100%, mas a maioria dos homens respiram pelo diafragma. Então, você pode observar que a barriga dele sobe e desce ao respirar. Sobe e desce. E tem pessoas que têm respiração mista, ou chamada tóraco-abdominal, é quando sobe um pouquinho do tórax e um pouquinho da barriga. Um pouquinho do tórax e um pouquinho da barriga, tá? Não quer dizer que é bom ou é ruim. É só um tipo de respiração. Agora, o que é patológico, o que é errado, vamos dizer assim, é ter uma taquipneia, que é uma respiração muito rápida, tá? Várias condições podem causar taquipneia. Derrames pleurais, doenças intersticiais, edema, febre, síndrome de ansiedade, né? Então, é quando tem muitas incursões respiratórias em 1 minuto. Como eu falei, 16, 18, até 20 é normal. Agora, 25, 26, 30, tá com taquipneia, tá? Hiperpneia é o aumento da frequência respiratória e aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. Então, pode estar presente em cetoacidose metabólica, febre, síndrome da ansiedade. Então, além de aumentar a frequência, a profundidade do movimento também aumenta. Então, não é só um aumento da respiração superficial, assim, ó. É uma... Além de estar várias respirações, ela está muito profunda a respiração, tá? Bradipneia é a redução do número de excursões respiratórias em 1 minuto. Geralmente abaixo de 8, tá?
lesões neurológicas, depressão respiratória, como chama? Coma, né? Ou parada respiratória, tá? Acidente, trânsito, pode acontecer. A apneia é a interrupção de movimentos respiratórios por um tempo prolongado. Então, tem pessoas que têm síndrome da apneia do sono que fica sem respirar por 1, 2 minutos. Aí, de repente, entra em muito gás carbônico no cérebro, o cérebro dá um impulso para respirar, a pessoa aí acorda, entendeu? Então, ficou ali 1 minuto sem respirar. Então, chama apneia, tá? Apneia quer dizer ficar sem respirar. Tem que cuidar dos bebês também. Tem alguma imaturidade no sistema nervoso, nasceram com alguma malformação, também tem que ficar em observação, eles quando nascem, para ver se não vai ter essa questão da apneia. Respiração suspirosa. É entrecortada por suspiros frequentes, promovendo desconforto e fadiga ao paciente, relacionada a conflitos emocionais. Então, geralmente, quando o paciente respira, mas ele dá um suspiro, assim, entre um e outro. Tá? Aqui os valores de normalidade em relação à frequência respiratória. Como eu falei no adulto, né? 16, 18, até 20 é normal, tá? Agora, abaixo de 10, tá baixa, bradipneia. Abaixo de 8, tá quase uma parada já respiratória. Adolescente é 16 a 19, criança em idade escolar de 20 a 30 em excursões em 1 minuto, criança 25 a 30, lactente 30 a 50, recém-nascido 35 a 40, respirações em 1 minuto. E pode modificar ou influenciar a sua respiração. Dor. Quando você está com dor no ciático, dor de rim, pedra no rim, a respiração muda, tá? O exercício físico também, todo mundo sabe disso, né? Experimenta correr uma quadra para ver, né? Se não vai chegar lá com o aumento da frequência respiratória. Ansiedade também, tá? Às vezes a pessoa não está acontecendo nada, não está fazendo atividade física, está parada, mas está com ansiedade, cabeça a mil. Também pode modificar a sua respiração. Tabagismo, né? Porque faz constrição também, vasoconstrição, broncoconstrição, né? Os brônquios ficam fechados, né? E aí dificulta a passagem do ar, também dificulta a respiração. Posição corporal. Se tiver uma posição que esteja comprimido o pulmão, ou uma curvatura excessiva da coluna, uma cifose, né? Que é aquela curvatura assim para frente, como se fosse corcunda de Notre Dame. Vai estar comprimindo o pulmão. Como que o pulmão vai se expandir? Como que vai caber um volume bom de oxigênio se ele está apertado? Ou se a pessoa tem uma escoliose, né? Medicações também podem alterar a frequência respiratória, principalmente sedativos, remédios para dormir, remédios para relaxar, relaxantes musculares, centrais, opioides, né? Drogas. Lesões neurológicas também podem modificar a respiração. E alterações nos níveis de hemoglobina, porque o oxigênio ele é carreado nessa molécula, né, de hemoglobina. Então, se você não tem uma boa quantidade de hemoglobina, está com anemia, você pode estar com uma frequência de sangue normal, volume, só que não está conseguindo carregar o oxigênio, porque tem baixos níveis de hemoglobina. Como que a gente vai avaliar a frequência respiratória? Primeiro, ter um relógio que tenha cronômetro de segundos, né? Material para registro, prontuário e caneta, higienizar as mãos antes e após o procedimento com álcool, confirmar o nome do paciente, o leito, ou se identificar e orientar, né, o acompanhante ou o próprio paciente o que você vai fazer. Olha, seu fulano, eu sou fisioterapeuta Asbiel e eu vou avaliar a frequência respiratória, tudo bem? Pode ficar como você está e aí você avalia. Às vezes, tem pacientes que são tão ansiosos que você avisar que você vai avaliar a respiração dele, vai começar a respirar até alterado porque você falou que vai avaliar a respiração. Então, o que eu sugiro? Avalie a frequência cardíaca primeiro,
Terminou, anota. Aí você segura no pulso e faz de conta que você está avaliando ainda a frequência cardíaca, mas não, você está avaliando a respiração. E o paciente vai ficar tranquilo, e você vai contar quantas respirações ele fez em 30 segundos e multiplica por 2. É uma forma de o paciente não saber que você está avaliando a frequência respiratória, e com isso ele fica respirando da mesma forma que sempre, né? Evitando com que ele mude. Agora, assim, não é todo paciente que muda. Alguns pacientes você pode informar que vai avaliar, e ele vai normal, fica normal, entendeu? Agora, alguns pacientes que têm problemas de ansiedade, de estresse, que estão muito preocupados, aí você pode dar uma enganada, entre aspas, né? Faz conta que você está avaliando a frequência cardíaca e você avalia a frequência respiratória, tá bom? Geralmente tem que remover a roupa na altura do tórax, ou se ele estiver internado, já vai estar com um aventalzinho que é abertinho assim, e aí dá para ver tranquilamente. Colocar o braço do paciente em uma posição relaxada, né, sem que isso bloqueie a visualização do tórax, ou coloca a mão diretamente sobre o abdômen do paciente. Às vezes, quando o padrão respiratório é abdominal, você pode pôr a mão no abdômen, ou até a sua mão no tórax, só para você perceber essa movimentação, ó, do tórax. Com a mão é mais fácil, tá? Se você não quiser pôr a mão, não é obrigatório pôr a mão. Você pode só com os olhos contar as inspirações dele, tá? Observa sempre um ciclo completo. Inspirou, expirou, conta 1. Inspirou, expirou, conta 2. E aí você conta até 60 segundos, né? Ou se você preferir, você pode contar até 30 e multiplicar por 2, tá? Registra os valores no prontuário do paciente, tá? Para que você tenha um registro, inclusive a data que você fez isso, para que quando você vá reavaliar no outro dia, nos dias seguintes, para ver se teve alguma modificação, tá bom? Aí, terminei. Abrir para perguntas. Perguntas até aqui, e daí eu vou passar o videozinho. Professora, a senhora